Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Roça Cast, agora num lugar diferente. E eu vou mais uma vez explorar o mundo e ouvir o coração de quem? Musa Carol, seja bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Acho que a gente já estava ensaiando nessa. Desde que eu comecei a gravar, ela foi uma das primeiras pessoas que eu convidei. E agora finalmente deu certo. Não deu na roça, mas a gente vai fazer. Vamos fazer depois. Vamos esperar depois se passar o. Sim. Esse daqui, que episódio que é? Já passa agora, no mês de maio. Mais de maio, tá. Isso, é. Você tá a em gente qual? vai depois, eu vou dizer pra vocês por que a gente vai fazer depois, mas no decorrer do nosso papo aqui. Então a gente vai gravar 2 RoçaCast. Sim. Até porque você tem muita história pra contar, né, amiga? Acho que um só não vai caber. Não vai caber. A gente acha que a gente se conhece de algum lugar. Com certeza, você já viu esse rostinho aí no mundo aí das influenciadoras, principalmente aqui da cidade de Campinas. Ela também é um rostinho marcante no Fashion Week. Ai. É um nojo. Eu vou até tomar uma água. Nojo, Me conta-me como é que começou essa sua história com a moda. Eita, muita coisa pra rolar, né? Tava vindo agora no Uber pra gravar aqui contigo e eu acho que dá pra relembrar muita coisa legal. Eu tô no mercado de influenciador há 10 anos aí, se eu for contar mesmo tudo que eu já fiz. A gente quer saber tudo. Faz 10 anos que eu tô no mercado, eu não tinha essa noção, porque eu comecei falando sobre emagrecimento. Olha que doideira. Despretensiosamente, só mostrando minha comidinha do dia, meu treino que eu fazia no Sesc, que eu fui muito Caxias do Sesc, aqui de Campinas, e lá eu pude mostrar toda a minha rotina. Então eu acho que incentivei muitas pessoas naquela época a também ter uma reeducação alimentar. Eu não falo que eu fiz dieta, eu falo que eu fiz uma reeducação alimentar para ficar menos pesado, menos, né? Até porque dieta as pessoas não entendem, mas tem começo, meio e fim. Sim, né? Então, e agora a reeducação alimentar é pro resto da vida, né? Você começa a aprender o que é bom, o que é ruim, o que faz mal, o que não faz mal, o que o seu estômago aceita, o que não é aceitável. E aí eu parei, e aí eu fui um dia, eu fui pro Pop Plus, isso em 2017, 16, 17. Eu fui pro Pop Plus, que é uma feira. Ia falar agora, conta para as pessoas. Tá. O Pop Plus é uma feira nacional que é de moda plus size. Então, todos os lojistas do Brasil inteiro se reúnem nessa feira 4 vezes ao ano. E são períodos aí que dá para ir com a galera. Acontece sempre num final de semana. Ali na Paulista, então, é de fácil acesso. É um lugar que eu amo ir, porque eu conheço, todo mundo conhece. A Flávia durante... que é idealizadora. Nossa, ela é maravilhosa. Um beijo pra você. Beijão, amiga! E aí, eu encontrei uma das maiores influenciadoras de moda do Brasil, que foi a Débora Fernandes, que é meu... Meninas! Meu coração, meu xodó. Ai, beijo, Dé. E eu tava com trança. Uma palestra, você Não, ela tava, acho que num stand ela tava sendo modelo de uma coleção, de uma marca que tava lá expondo, e eu tava naquele dia com uma trança diferente. Sim. E aí ela me chamou de canto e falou: você toparia ser modelo de uma marca que vai ser lançada? Até então você nunca tinha feito nada? Eu já tinha feito aqui em Campinas, que a gente tinha uma loja aqui em Campinas, a Amorella, de muito tempo. E eu era modelo da Amorella. Então toda semana praticamente eu estava lá. Mas não era uma modelo para uma loja, tipo uma marca específica. E aí eu fui convidada para ser modelo dessa marca. Menina, foi assim o dia mais feliz da minha vida, porque eu tive um momento de modelo mesmo, de sentar na cadeira, ser maquiada, de poder ter lanchinho, para poder experimentar as peças, sabe? Você fez o que? Você tirou foto? Eu tirei foto e vídeos para a abertura de campanha de uma marca que ia ser lançada no Brás. Uau! Brás, gente, Brás. O mundo é lá. É o mundo é o núcleo. Ali é o mundo de todas as marcas, de todos os tamanhos, você encontra no Brás. Não é feirinha de madrugada, não é nada disso. É no Brás. O Brás ali está o coração, né? O coração de todas as lojas possíveis. E aí, eu fui uma das
7, 8. Nós estávamos em 8. Fui uma das 8 meninas capa de uma nova loja de São Paulo, ali no meio do Belo. Quanto você tem de altura? Porque as Tenho pessoas não têm 1,80 m, eu era a mais alta de todas. porque você é bem alta e Sim. assim, tem todo um estilo, quem sabe onde ela chega, ela para. E ela é toda tímida, né? Já chegou, Zé, tudo bom? Imagina. Não sou nada tímida, eu acho que hoje a minha voz me levou para muitos lugares. Então esse foi um primeiro lugar que eu falo que meu nome foi e o Musa aconteceu. Ia falar agora. O Você Musa, já era Musa Carol ou era só Carol? Já era Musa Carol. O Musa Carol vem de um período que eu vivi de samba aqui em Campinas. Eu agradeço imensamente ao Malaquias, que é o idealizador de um samba que teve aqui em Campinas, e eu fui a primeira musa da Ressaca, que era esse samba que acontecia toda segunda-feira. De segunda, toda segunda-feira, batido. E ele queria, quando ele falou que ele queria uma musa não por causa de corpo, de cor, nada. Ele queria uma pessoa que fosse a cara do lugar, que conversasse com todo mundo, que tivesse. Sim. E eu fui escolhida. Tímida, né, coitada? E quando ele deu esse título de musa, foi engraçado que eu guardei esse nome. Pegou pra você. E quando eu abri meu Instagram, lá em 2012 ou 2013, eu falei, que nome que eu vou pôr nesse negócio? Musa Carol. E aliás, é uma marca registrada. Hoje é uma marca registrada, eu sou detentora desse nome, é o meu portfólio que eu levo para a vida inteira, como influenciadora, como modelo. Sou também. Eu tenho várias formações, amiga. Você é palestrante também. Sou palestrante, sou consultora de imagem, eu já dei aula no Senac. Palestras também no Senac, sim, rodas de conversas, bastante. sim. Eu sei que eu acompanho. E aí, desde 2013, 2012 para 2013, que eu tenho o nome de Musa Carol. Eu já tentei mudar, não adianta. mas não foi. Eu falei, tem gente que não fala assim, ô Carol, é Musa. Ô Musa, vem cá, ô Musa. Então é seu nome. E eu uso para tudo, uso para qualquer lugar. Vou me apresentar em qualquer evento, sim, palestra, workshop. Eu sempre me apresento como Musa Carol. Então, quiserem me seguir, redes sociais tá aí para vocês me acharem facinho. É um nome fácil, um nome meio chiclete, né? E voltando, aí depois disso, aí que eu fui fazer outros trabalhos. Aí eu fiz com algumas marcas. Se tivesse, assim, abriu a porta. Abriu mesmo. E você aproveitou. Nossa, para mim foi ótimo, porque eu conheci o lado, eu falo que eu conheci todos os lados. O lado de quem é modelo, o lado de quem é influenciador, o lado de quem é marca, o lado de quem é fornecedor, porque quem está no mundo da moda ali, você precisa entender tanto o lado de quem está vendendo e o lado de quem está comprando. E a gente está ali no meio para fazer essa ponte para as pessoas entenderem que se o preço é muito alto, principalmente para a moda plus size, que infelizmente o custo é muito alto. E eu não estou falando de tamanho de tecido, eu não estou falando de modelagem, eu estou falando como um todo. A gente conta como aviamento, a gente conta como a costureira que vai estar ali fazendo a peça. O custo da peça poderia ser diluído entre toda a cadeia, a grade toda, né? Mas não é, infelizmente não é. Não sei qual que é a lógica de você fazer PMG um preço e acima disso outro preço, se é possível diluir em toda a grade, como você falou. Eu não entendi isso também. Também não. Mas existe, isso é um questionamento que eu acho que isso fica para a BNT, que é ela que é a detentora de ver toda essa parte de medidas, tudo, e aí acontece aí uma legalização para que todo mundo seja padronizado. A gente espera que um dia isso aconteça de fato e não tenha essas nuances de, numa loja é PMG, G1, G2, G3, na outra é tamanho por numeração, e aí você não sabe qual numeração corresponde ao quê. O G2 é 54, não, esse daqui é 58, a gente não tem uma padronização. E eu falo que trabalhar com moda plus size hoje, Nina, é algo
Desafiador. Muito desafiador. E eu vou contar de uns 3 anos pra cá, eu vi uma caída, tanto por marcas quanto por influenciadores, falando ativamente sobre a moda plus size. Eu vejo assim, só te cortando um pouquinho, para vocês que me seguem, sabem que eu fiz bariátrica há 10 meses. Então eu tinha de fato um público que era plus size, fazia provadores também com roupas plus size. Só que assim, gente, o plus size, no meu caso, ainda era vendável. Porque era um plus size que eu usava 50, 52. Sim. Mas o plus size de verdade é acima de 54, gente, 52, 54 para cima. Tem gente que veste 60, tem gente que veste mais. Sim, tem muita marca. E não tem lojas para todo mundo. Tem marcas que investem de falar, eu vou fazer até os 60, até os 70. E assim, não é só para mulher, tá? Eu tô falando tanto homem quanto mulher. É que o homem tem mais possibilidade de ter mais grades do que a mulher. Porque ainda a sociedade vê como a mulher tem que entrar no padrão que, para mim, não existe um padrão exato, né? Eu não vejo. Então, eu sou uma mulher gorda, visto 54, 56, então não Você bate. Você sente aí, né? Sinto muita diferença, sinto... tanto modelagem, tanto tamanho. Eu sou uma pessoa grande, então às vezes a calça fica muito curta. É, porque você é alto. Ou às vezes a calça fica muito maior. Não tem um meio termo cravado ali. Então você fica meio tipo, meu Deus, até onde vai parar? Mas enfim, isso é um papo para um outro assunto. A gente põe para parte 2. Para parte 2, porque aí tem uma outra coisa. Que eu tava te cortando, você falou, vai de 3 anos para cá. Então, de 3 anos para cá, eu senti que muitas lojas fecharam, a parte do plus size, ela caiu mesmo, de fato, não se vê tanta popularidade, as marcas que ainda estão sobrevivendo estão correndo atrás para trazer moda, de fato, modinha que a gente vê nas passarelas, que a gente vê outras fashion fazendo, então... Você tem alguma ideia do que possa ter causado isso? Por que essa redução? Com certeza, eu tenho uma ideia grande. São pequenos produtores. Então, o que acontece? O custo é muito alto. Então vamos lá. Se é uma loja física com online, você tem todo o custo da loja, da hospedagem e mais do aluguel do lugar onde você trabalha. Fora isso, você tem que ter funcionários, você tem o custo das peças em si, e eu vou abranger assim bem amplo. Se é própria, você tem que ter costureira por trás, fornecedor, lá. Se você revende, você tem que ter um bom fornecedor que faz boas peças com bom caimento para aquele público daquela marca. Entende que é muita coisa, muito custo. E o preço, com certeza, ele se eleva. Você não tem público, dizem que não tem público que compra, a gente realmente tem um povo que ainda não entende, mas tem um outro porém que eu também vou reclamar. Modelos, quando você coloca modelos para representar aquela peça, precisa condizer com o público que você vai querer vender. É o que eu fazia, né? Então foi o que eu acabei de falar. Eu fazia peças plus size, mas assim, vende só até o 48, 50. Então quer dizer, que plus size que eu tô representando? Eu tava representando muito mais o mid size, que aliás foi uma palavra que você me apresentou. Sim. Ela falava assim, você é mid size, tipo, você falou que era a Bruna Rego, não? A Bruna Rego, sim. Você tá mais ali do que o plus size mesmo, né? Então tem até acho que para as pessoas, para os lojistas ou para quem vende, não tem essa consciência, né? Não, porque o mid-size, ele tá no meio de quem? É muito magro, então tá ali nos seus 46 para trás, então 46, 44, 42. Mas a gente tem que lembrar que corpos são diferentes. Então, existe um 42 que pode ser um tronco invertido, que eu falo, que é maior em cima e menor embaixo, ou vice-versa, ou ter um quadril, ter um corpo mais violão, um quadril mais largo, mas mesmo assim ela veste 42, ou uma magrinha inteira que veste 42. E o mid-size, ele tá no meio, porque ele fica ali entre o 46 para frente até os seus 48, 50 ali, Sim. Porque depois dos 50 é todo mundo que é a pessoa plus size mesmo, de fato. Então você tá ali num limbo que você não cai nem para um lado
e nem pro outro. E dá uma falsa ilusão, né? Por exemplo, para quem é plus size, de ver uma modelo que veste 48, por exemplo, mostrando uma peça que é plus size, mas ela que é de fato e veste um 56, por exemplo, sabendo que não vai servir aquela roupa. Sim. Então acaba sendo uma ilusão. É uma ilusão. Então, o que eu indico a todo mundo, aí eu entro com um pouquinho da minha consultoria de imagem, que eu acho que vale muito a pena ressaltar, tenha suas medidas em mãos. Sim. Você nunca vai errar de comprar uma peça de roupa. Se você souber pelo menos 3 medidas básicas que eu falo, tipo, o tronco, o busto, né? Então, aqui nem tanto, mas é mais busto, cintura. Cintura, gente, é a parte mais fina do seu corpo. Não adianta ir lá para baixo do umbigo. Não, é a parte onde você consegue encontrar um ponto onde a sua silhueta ela faz uma curva. Ali a parte mais fina ela é a sua cintura. E aí a gente vai pro quadril. O quadril a gente pega de ponta a ponta na parte mais larga do seu quadril. Então são três medidas básicas para você comprar uma peça. Bom saber tudo, mas tem que ser no mínimo. No mínimo os 3. Porque aí depois a gente vai, por exemplo, para comprar pela internet. Com certeza. Com certeza. Básica. Sabe a marca lá chinesa que a gente gosta de comprar? Não vou falar. Pode falar? Shein. É meu, posso. Ô, Shein, quiser, né? Estamos aqui. Estamos aqui, entendeu? 2 modelos totalmente diferentes com a mesma. É isso. Shein. Eu nunca comprei lá, acredita? Então, a Shein você tem que comprar por medida. Toda peça que você vai olhar lá, você abre, tem um campo lá da descrição que você consegue fazer a leitura da medida do... Mas você fala qual é a medida ou eles têm uma tabela? Ele tem uma tabela, então para cada tamanho lá, então você clicando, ele já abre a medida de comprimento, de largura, ele abre tudo. Aí você bate... Já. Funciona super. Funciona. Vou dar um chute básico. De 10 peças, acho que 2 eu errei. Então, tô com 80% aí de acerto. É muito. Que é bom. Comprar pela internet é isso. A única coisa que tá hoje ferrando é só a parte de impostos. Que aí encarece muito ele vir pra cá. É só isso. Do resto, você pode comprar peça lá, porque as peças são maravilhosas. E você fez... É um curso, né, de consultoria de imagem por conta dessa sua vivência aí? Com certeza, foi. Na verdade, eu fiz primeiro algo de produção. Produção de coleção. Eu fiz produção de coleção. Aí foi onde eu aprendi, onde eu entendi que era possível diluir toda essa cadeia de quando você produz uma peça. Você não precisa dividir, você pode, né? Então, eu fiz primeiro essa produção de coleção. Foi muito bom, porque eu entendi o lado do lojista como todo, como ele comprando, ele tendo costureira, ele tendo que pagar para a costureira, você entender que a costureira não fez curso de modelagem para pessoas gordas, e aí você tem que entender tudo isso. E depois de muito tempo, eu fiz consultoria de imagem. Aí eu fiz consultoria de imagem plus size. Porque tem diferença do atendimento, e fiz a consultoria de imagem mesmo, a padrão, para pelo menos só meio que amarrar essas informações. Sim, porque você pode... Tudo bem que você pode definir o seu público, né, quem você vai atender, mas você tem que saber... Eu tenho que abrir meu leque, porque eu não vou ter muito... Esse público do plus size, ele é muito autônomo, é meio autodidata. Sim. E para entrar uma consultora de imagem, a gente precisa ser... Tem uma palavra tão chata de falar, mas a gente precisa ser menos gordofóbico. Porque a gente não pode padronizar o que as pessoas têm que usar. Eles têm muita resistência nessa... mas eu quero usar um cropped. Tá, se você for ver uma linguagem do que você quer passar para o mercado, talvez um cropped hoje não seria o ideal para você usar. Então isso já... mas isso está sendo gordofóbico. Então é muito... A gente tem que tomar vários cuidados. Muitos cuidados. Então, por isso que eu fiz o outro lado, para entender como que você aborda, como que você fala, como que você não coloca a sua opinião como prioridade, e sim a opinião do cliente, né? Que é muito importante.
Então, acho que deu para entender mais ou menos esse meu trabalho. E os seus looks são fantásticos. Ai, obrigada! Quem não conhece ainda a Musa, siga ela no Instagram. A gente vai falar de novo, tem Instagram, tem TikTok. Mas assim, se você olhar o feed dela, é perfeito. As roupas, as combinações que você faz. Primeiro porque a tonalidade da sua pele é maravilhosa, sou suspeita. Minha família toda é negra, eu fiquei bege, cor de papelão por conta da minha mãe. Mas minha família toda é negra. E aí a gente vê que qualquer cor, menos o rosa. Eu não gostei porque ela veio pra me irritar de rosa. Ai. Vocês acreditam que eu esqueci desse detalhe? Ela fala tanto no Instagram, eu assisto, eu vejo ela falando, mas eu tô de rosa e roxo. Eu vi colorido, eu gosto de colorido. É um lilás. É um lilazinho. Mas é incrível como todas as cores caem bem, principalmente as mais fortes. Eu fiz a coloração pessoal. Então, eu ia te perguntar isso agora. Fiz. A minha coloração, eu posso ir para os dois lados. O meu tom de pele, ele é neutro, então ele pode ir para um lado mais frio, quanto mais quente. Só que o quente é o que predomina, é o que me dá o realce, é o que me coloca num solar, vamos dizer assim. Sim. Só que eu tô nos tons mais, assim, os tal dos tons mais quentes, porém mais profundos. Então, tipo, o tal do vinho, que não é mais vinho hoje, Marsala, né? Marsala, né? Marsala cai muito bem pra minha pele. Mas o tom de marrom eu preciso tomar um cuidado, porque a gente precisa ver. Apesar de serem cores os próximas, tons de marrons tem que ser mais aberto. E tem diferença a consultoria de imagem com essa de coloração? São coisas diferentes? Tem. A coloração vai passar por toda a parte de cores que são adequadas para você. Mas não vou falar a palavra adequada, é que combina mais com você. Porque, teoricamente, a gente pode usar tudo. Tudo, a gente pode usar o que a gente se sentir confortável. Mas existe aquelas cores que vai realçar um olhar. E olha que é engraçado, né? Cor de cabelo influi, cor de olho influi, cor de boca influi, porque a sua cor, acho que é bem clarinho. A minha eu tenho bem escuro e o centro é mais claro. Então isso dá diferença. O colo, normalmente o colo é diferente da cor do seu rosto. Seu rosto pode ter mancha, seu rosto pode ter várias tonalidades. Esse então, centro meu é mais claro. Você acentua, né, alguns defeitos. Isso, e outras não você... Não são defeitos, mas assim, acentua algumas características. Sim, e outras ou não. E já a parte de consultoria de imagem, ela vai ver um todo. Entendi. A pessoa que é consultora de imagem, ela pode ter o curso de coloração e fazer um todo, um combo com você. Uma coisa só. Sim, então ela vai escolher as melhores peças que tem caimento, ela vai fazer com que o seu guarda-roupa seja funcional, que você não precise ser uma pessoa tão consumista, porque a gente gosta de consumir, né? É o tal do cápsula, né? Não chega a ser o cápsula, porque o cápsula ainda é uma coisa mais restrita ainda. Ele fica mais enxuto ainda. Pela quantidade. Pela quantidade de peças. E essas peças têm que funcionar. Já essa adequação do seu guarda-roupa é para que o que você tem continue funcionando, o que não funciona mais, ela cai por terra. Se você tem possibilidade de comprar peças novas e se for necessário, a consultora de imagem indica, mas caso contrário, depois que você faz a consultoria de imagem, você anda com as suas próprias pernas, porque você vai ter a consciência de que você consegue montar o seu próprio guarda-roupa. E o que eu indico? Vou dar uma dica de ouro, posso? Lógico. Para as meninas aí terem um custo-benefício mais enxutinho ali, porque a gente está sabendo, mais acessível e tal. Quando você for numa loja, faça 3 pequenas perguntas para você mesmo. Se aquela peça é importante, necessária, se aquela peça vai ser funcional para você e se aquela peça combina com mais peças. Com mais peças do seu guarda-roupa. Inclusive sapato? Tudo. Tá. Tudo. Tipo o look todo, já pensou no look todo. Então tem que combinar com tudo, inclusive com sapato. Sim, com sapato, com tudo que você tiver. Você pode montar um look através de um sapato. Você não precisa só começar
com uma calça, saia, blusa. Entendi. O sapato pode ser seu ponto de partida para um look que você quer montar. Hoje eu quero usar esse sapato. O quanto isso tudo influenciou na sua vida, na sua carreira de influenciadora? Como é que surgiu a sua vida de influenciadora? Então, porque você tem um emprego hoje fixo. CLT. E também tem o seu trabalho em paralelo como influenciadora. Como é que começou? Eu acho que foi... Eu acho que... Na verdade, eu vou falar a minha ascensão. Eu acho que o mais fácil é falar da minha ascensão. A minha ascensão veio em 2023. Final de dezembro de 2022. Depois da pandemia, então. A minha ascensão. Só que eu bombei num aplicativo lá no Clubhouse, lá em 2020. Eu super bombei lá. E lá eu tive muitas aulas gratuitas. Sabe essas aulas que vocês veem? De edição, de marketing, não sei o que você compra. Eu tive tudo de graça em 2020. Eu aproveitei cada coisa daquela época. E fez várias conexões maravilhosas. Meu Deus, como eu fiz. No entanto, o meu nome foi registrado através de uma conexão que eu tive de lá. Sim. Ainda tenho resquícios de algumas conexões de lá que estão vindo agora, então me viram crescer. Eu cresci, eu fui praticamente como que chama quando a pessoa é o case de sucesso do Clubhouse. Porque eu vim de uma coisa muito pequena e vim só na crescente. E ali foi. 2022, teve um evento muito importante que eu fui, que foi aqui na nossa região, no Castelo dos Vinhais. Foi um brunch da tarde. E eu lembro até hoje que lá foi onde eu fiz o meu nome, onde eu fiz os meus networks. Olha isso. Mas o que era essa reunião? Foi um evento para mostrar algum lançamento do Castelo dos Vinhais. Porque lá dá para fazer casamento, dá para fazer... lembrei. Foi do evento de mostrar que eles iam ter agora a parte do brunch, tanto pela manhã quanto pelo final da tarde. Eu nunca fui lá. Amiga, então, mas eles convidaram para poder falar disso. E foi um dos meus primeiros trabalhos, daquele jeitinho que a gente sempre faz. Eu tô aqui, tal lugar. Amiga, dali... 2022. Dezembro de 2022. E nesse mesmo mês eu fui chamada. Aí teve uma coisa que eu tenho que contar. Esse eu tenho que contar com... acho que foi o ponto de partida, assim. Duas coisas. Foi esse evento e eu fui chamada, contratada pela Ashua, que é a marca da Renner, para fazer a primeira publicidade de inauguração da nova loja aqui em Campinas, que tem ali no Dom Pedro. Para quem não conhece, é uma loja da Renner que vende plus size. E ela fica ali no Dom Pedro. E eu e a Mel, que fomos as duas primeiras mulheres a fazer a inauguração de lá. E você acredita, mulher, que eu não tinha CNPJ? Era tudo muito novo para você. Eu não tinha CNPJ, o meu nome estava em processo... eu estava ainda no processo do registro do meu nome. Demora. Demora de 2 anos, aí quase 2 anos. O meu saiu agora. Saiu o seu? Eu casei... Meu marido foi até o nome dele. Aí mudei, falei assim, vou registrar, porque se ele me largar, o nome continua sendo meu. Paguei. Tá tudo certo, isso, pagou é seu. Ninguém tira mais. Mas foram 2 anos também. Demora mesmo. E aí vou falar pra você, eu tive 3 dias para resolver minha situação com conta PJ, abertura de uma marca, da minha marca, e passar para eles que eu tinha como fazer nota fiscal. E eu agradeço Fabi Brito, contadora maravilhosa, que se vocês não conhecem ela, passem a conhecer. É uma mulher incrível, que tem um escritório maravilhoso aqui em Campinas, que faz toda essa parte de... Fabi Brito? A Fabi Brito, ela tem esse rol de fazer tudo assim, sabe? Tudo rápido. Legal, então, bom saber. Quer fazer seu imposto de renda? Tá aí, Fabi Brito. Isso aí. E aí, mulher... Ela fez rapidinho, você acabou abrindo o MEI. MEI. E desde então... Vai que vai. Fui que fui. E aí você, como que você começou a ser chamada para os lugares? Ou você ia atrás das marcas? Na verdade, eu comecei a apresentar conteúdos no meu Instagram, voltado para a parte de moda e beleza, e através disso eu fui sendo chamada por algumas marcas. E dessas marcas saíram outras conexões que foi passando, o tal do network, né? Que eu amo fazer network quando eu vou nos eventos. E esse network é o que foi fluindo. Eu nunca precisei ir... Para não falar que eu nunca pensei, eu fui assim, em marcas que eu queria trabalhar. Sim.
Mas falar assim, ai, vou até daquela pessoa porque vai fazer uma... Não, Minha nunca. assessora perguntou quais marcas você gostaria de trabalhar. Eu falei, não sei. Amiga, você precisa saber. Não sei. Eu penso só em comida. E Mas sapato que eu não tenho. ok, então vamos pensar Tá, numa mas Arezzo. então, em Você marca, gosta de sapato? Arezzo. eu gosto de chinelo, é diferente. Ô, amiga, mas vamos pra uma coisa mais... Tô trabalhando. Calma lá. Então, E assim, aí ela foi a primeira pergunta. Quais são as marcas? Eu, que marcas? Qualquer uma. não, amiga, Que você coisa, precisa né, ter um amor? direcionamento. Eu sei, não, agora Porque- temos, mas é que eu tô lembrando quando ela me perguntou, eu falava, que marcas? Eu também era assim, porque eu tava sozinha, né? Sim. Tava sozinha, então, pra mim tudo era lucro. E assim, e vou falar pra você, ser influenciador é investimento. Você investe Claro que é. muito. Uma coisa que eu não ouço as pessoas falarem abertamente sobre. Eles acham que é um mundo bonito, né? Fala assim, nossa, você tá rica, você tá em restaurante, olha o que você tá em São... Minhas queridas, vocês às vezes não tem dinheiro pro Uber pra poder ir pro lugar. Bebe. Me desculpa, mas eu... Obrigado, você falou. Mulher, Vocês param de ficar se iludindo com esse mundo, porque a gente rala pra caramba. rala. Pra E caramba. uma coisa que nunca me falaram que eu ia gastar muito tendo que ir para eventos de graça sem ser paga. Às vezes nem ter brinde, porque o falso ilusório aí é, eu vou pro evento porque vai ter um brinde. Sim, nem brinde. Às vezes nem brinde. E ainda acontece. Ainda em 2025 acontece, viu, amiga? Acontece. É que eu não posso. Não, mas é que assim, é que é legal falar desse outro lado. É, que ninguém conhece. Porque as pessoas acham que é só vida de oba-oba. As pessoas olham pra mim, nossa, mas você tá em tal lugar. Porque às vezes a gente tá lá por um prato de comida. E não é mesmo? Mas não é só um prato de comida, as pessoas precisam entender. Primeiro que é uma experiência, segundo que é um tempo que a gente tem, porque a gente às vezes reencontra, dependendo, né, dos eventos, Sim. a gente encontra com amigos, a gente acaba fazendo network e disso geram outras conexões. Sim, que é aí que gera o tal do rentável, Sim. né, da parte boa que a gente quer. A gente Então quer é entregar... importante, né? Mesmo que às vezes a gente vá, não, olha, eu ofereço um jantar para você apresentar meu restaurante. Então, às vezes vale a pena. Vale. Tem lugares que não, mas às vezes vale a pena, até por conta do que vem nesse pacote. Sim, e assim, eu não tô falando o lado ruim do influenciador, mas é para as pessoas entenderem que tudo, a maioria das coisas sai do nosso bolso, Sim. praticamente. Não é todas as marcas que pagam para você estar lá, né? Então, Então, não é, eu falei aqui, vamos supor, brincando aqui do Uber, mas não é só Uber, né? Você mesma me ensinou isso lá atrás, que é a maquiagem, são os aplicativos, porque é tudo a gente que faz ali, né? Na mão de editar um vídeo, de uma postar roupa que foto, você vai usar, a uma roupa. maquiagem que você ou vai fazer sozinha, ou vai num maquiador. Às vezes você precisa locar equipamentos, dependendo da publicidade. Um alguma tripé, coisa. ou às vezes você tem uma pessoa que vai filmar para você paga para aquela pessoa tá fazendo aquela Tudo publicidade. isso é custo, né? E as pessoas não têm ideia disso daí. Então, tudo é custo, tá, gente? Seu tempo é valioso. Simples assim. E aí, desde 2023, eu só plantei, amiga. De verdade, eu plantei muito. Eu fui em todos os eventos possíveis que me chamavam. 2023 foi um ano que eu coloquei meu nome no mercado mesmo. Ó, eu sou a Musa Carol, eu sou a Musa Carol, eu sou a Musa Carol, eu sou... tempo tem que todo. ser conhecida, né? E eu já tinha ido ao São Paulo Fashion Week, né, há um ano atrás, então 2022 que eu comecei a ir para o São Paulo Fashion Week. Desde então eu não parei, já foi esse ano também, então vamos para 2025. Acabei de voltar de um dia de São Paulo Fashion Week, assisti 2 desfiles, desfiles totalmente distintos, conheci alguns artistas. É uma curiosidade que todo mundo tem do São Paulo Fashion Week, que eu acho que é bom falar. Muitos dos artistas estão lá mesmo para assistir, que nem a gente. Sim. Como espectador. Como espectador. Mas tem um outro detalhe que ninguém sabe. E eu vou só contar aqui, gente. Olha. Então, vocês fiquem ligados porque precisam aprender isso. Normalmente, o São Paulo Fashion Week hoje, os convites são vendidos, tá? Então você consegue adquirir todos esses convites. Só que você precisa prestar muita atenção como que ele está sendo vendido. Porque ele vende por categorias. Então você tem uma categoria que você vai só ficar no lounge. Você não vai assistir nenhum desfile. É um preço. Tem um outro que você vai ter o lounge e um desfile. É outro preço. Olha, eu não sabia. Tem outro que é o lounge e você vai assistir todos os desfiles daquele dia. Caraca, eu não sabia. E tem o lounge, todos os desfiles do dia, e ainda vai ter um comes e bebe de graça
termo de graça que a gente fala é que você vai ter esse adendo a mais embutido no valor que você vai pagar. Isso começou de 2 anos pra cá, eu acho. Essa venda, 2 ou 3 anos pra cá. Porque antes você tinha que ser convidado para estar no São Paulo Fashion Week. Ah, eu não vendia? Não, convite, só quem era convidado, amiga. Olha que legal. E você foi? E eu fui. Fui. Eu tenho todos os convites desde o primeiro São Paulo Fashion Week guardadinho, porque isso pra mim é a prova de que o meu trabalho chegou num lugar que jamais estava escrito, como você falou dos sonhos, né? Sim. Não estava escrito, mas foi algo que eu conquistei e desde então não parei mais. Hoje eu nunca comprei nenhum convite, e desde então eu sou convidada. É outro nível, né? Ah, desculpa, Brasil. Você já teve algum episódio assim de algum climinha de competição com você? Alguma treta de influenciadora? Já. Pode falar? Posso. Vamos só fazer uma observação. Nós somos amigas fora do Instagram. Então, dificilmente a gente pode... Às vezes a gente mostra uma coisa da outra, lógico, pra enaltecer, a gente comenta nas postagens uma da outra, mas assim, a nossa amizade é fora do Instagram, porque a gente não precisa ficar postando o tempo todo que a gente tá junto. E quando eu tô na casa dela, que normalmente eu vou pra casa dela, a gente não grava nada. A gente só curte o momento, tá? Até deixa isso de lição pra vocês. Curtam mais com certeza, tem que curtir o momento quando você tá com outra pessoa. Meu celular tá aqui do lado, tá, gente? Tá desligadinho, porque hoje eu tô com a minha amiga e eu tô falando com vocês, mas eu tô praticamente contando muita coisa pra ela aqui, que faz tempo que a gente não troca essa figurinha gostosa, entendeu? Agora para de enrolar e conta pra gente a treta. Não, é bom. Amiga, não é treta. Não, mas tretinho, o negócio não é uma treta. Mas rola assim um clima de ciúme, de competição. Eu falo por mim. Às vezes, assim, eu sou influenciadora há muito pouco tempo. São 8 meses, oficialmente como influenciadora. Oficialmente, mas você sempre trabalhou com rede social por causa do seu marmitaria, né? Da marmitaria, exatamente. Mas oficialmente nesses 8 meses. E a gente tem, eu vejo, não com você jamais, você sempre foi muito solista, muito gentil, sempre me abraçou, assim, em todos os sentidos nessa questão. Mas, assim, é um medo, tipo, não vou falar, porque senão ela vai roubar meus clientes. Já teve picuinhas, assim, nesse tipo? Não, eu vou falar que a picuinha, ela não chega a ser algo... Vou até falar uma coisa que eu acho que eu conversei isso com a minha assessora. Tem assessoria, tá? Para, Mari. A minha amiga, ela sabe, ela... Nunca me respondeu. Mari! Agora eu tenho, agora eu não te quero mais. Eu vou falar uma coisa que a minha assessora sempre fala comigo, a Mari. A Mari é maravilhosa. A Mari Cinta, e ela tem o perfil dela também, né? Ela é influenciadora também. O que fazer em Campinas, E ela fala uma coisa pra mim que é assim, tá, faça o seu, né? Eu aprendi isso, não vou falar que foi tancos e barrancos, porque eu já tinha uma ideia disso, porque eu tenho o meu diferencial, eu sei o meu diferencial, e eu bato com o meu diferencial sempre. Eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher gorda, eu não preciso ser ativista a todo momento, mas eu me coloco no lugar sempre que eu posso. Mas não a todo momento. Não a todo momento, e assim, tem que ser uma coisa muito relevante para que eu me imponha a mais. Sim. Mas eu percebo que você só é chamada para momentos que você precisa mostrar que você tem uma diversidade. É aí que eu fico no meio do limbo, que eu falo, meu Deus. Pra quê, né? Pra quê? Eu sou uma mulher. Antes de tudo, eu sou mulher. Sim. Se eu sou gorda, magra, alta, baixa... Aí são características. É só característica que você tem que colocar de lado e você me colocar como mulher. Então, hoje eu falo que... Antes eu era muito mais caixinha de ficar... Ir pros lugares e ficar... Cadê a mulher preta daqui? Antes eu ficava muito assim. Hoje, não. Pela representatividade, você fala, né? Isso, pela representatividade. Hoje, não. Hoje eu sou a única mulher negra daquele lugar, então vamos conhecer quem é Musa Carol. É isso. Porque assim, eu tenho que chamar mais. Isso não é ego, não é competição, não é nada disso, mas eu preciso mostrar o meu diferencial, por que eu tô ali e eu sou a única no meu estilo que tá ali. E o que eu tenho de melhor do que as outras. É que assim, né? Tipo, você já tá lá, faz teu nome. Vai fazer teu nome, né? Vai ficar lá igual... Mas eu vou contar a tretinha com uma pessoa que eu não queria contar, mas eu não vou falar nomes, mas assim, tem uma pessoa no mercado aí
que ela tem uma outra profissão e ela ficou de cara comigo o ano de 2023, que eu fui, 24, acho que foi. A gente foi para um evento, ela não foi convidada para estar no camarote onde eu ia estar. Por sinal, eu fiquei sabendo que esse evento vai acontecer agora dia 24 de maio, vai ter de novo. E aí eu estava com o crachá do camarote. Essa pessoa falou assim, chegou um momento, ela falou, Carol, por favor, você pode me emprestar o seu crachá para eu subir no camarote para poder ver um artista que eu quero muito? Na hora, eu pensei, isso vai me queimar com a pessoa que me convidou, claro. Porque não era uma pessoa, é uma agência. Aí complica, tem que saber. Eu falei, fulana, eu não posso te emprestar por causa disso. Eu falei numa boa, Sim. Não fui grossa, eu tenho plena certeza que eu não fui grossa, eu fui sincera. Correta, né, e falei, olha, você precisa se colocar de uma forma diferente para as pessoas poderem te chamar. Porque eu já tinha ouvido várias coisas ruins dessa pessoa, e aí... Mas assim, não coloquei isso na cara da pessoa, mas eu falei de uma forma para entender que precisava ser mudado. Desde então, essa pessoa ficou meio indiferente comigo, até hoje. E aí, eu tive um evento semana passada, amiga, que eu fui na Lineker, que teve no Multiarena aqui em Campinas. Eu vi um pouquinho. Olha lá, Carolina. Essa pessoa veio para me cumprimentar. E aí eu já Como tava. se nada tivesse E eu já acontecido. estava com o quê? Com a cachaça onde? Na cabeça. E aí? Aí eu só apontei e falei, não quero cumprimentar você porque você é falso, porque você é isso. Mentira que você falou. Falei. Bebê. Falei, amiga. Então, assim, acho que a tretinha maior foi essa. Por causa de uma coisa que eu falei positivamente, a pessoa Sim, você tava contornou de uma... Ah, ela tá querendo ganhar mais do que eu, ela tá querendo... Não, provavelmente não sou... Porque normalmente no mundo do influenciador é isso. Eu não posso... É como se fosse assim... você faz Adão Plastique. Você faz Adão Plastique. Ó... Oi, Kátia, tudo bom? Eu vejo, viu? Vejo tudo da minha amiga. Por que eu vou lá na loja onde você faz, sabendo que ela não tem nada a ver com o meu perfil, mas porque eu quero ganhar dinheiro, eu vou lá para tentar vender meu perfil? Amiga, não meio tem. Que atropelando. Né? Amiga, desculpa falar, o mercado está muito aberto para muitas coisas. E tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E outra coisa, quem quer ser influenciador, o tal do foca no nicho, eu achava que era mentira. É a mais pura realidade. Foca no nicho. Foca. Não dá pra você engessar um nicho, mas você tem que ter um nicho principal. Tem que ter um nicho principal. No entanto, eu mudei recentemente. O que você mudou, cara? Não é que eu mudei, eu já falava, mas eu dei uma invertida. Agora eu tô na beleza, amiga. Não, tá, você já tinha me falado. A beleza Parece que a moda, né? Ela anda a beleza que aí você ampliou. Ampliei. E aí eu vi que a beleza tava sendo mais vendável. Sim. Porque esse rostinho aqui, amores... Fala isso, fala idade. Precisa falar ou vou deixar pro público saber? Quantos anos você acha que tem musa, cara? Olha bem, parece a cutis, a pessegada dela. Sem maquiagem, tá? Só com protetor. Fala aí, depois aí... a gente vê os comentários e a gente conta no final. Depois a gente conta no final. Mas enfim, a parte de beleza é vendável hoje. E eu vendo beleza. E eu não vendo beleza ainda pro público que eu quero atingir. E qual é o público que você quer atingir? Acima dos 40 anos. Acima de 40. Eu não vendo, amiga. Eu vendo pro povo que é antes de mim. É o Sério? povo dos 25 e 35. Por amiga. conta da pele negra ou não? Eu acho que eu acho que ainda é o meu jeitinho de ser, esse jeitinho de falar. Porque eu não falo como uma mulher muito classuda, no sentido de ser parecendo mais velha. Não, eu falo na zoeira, na brincadeira. Mas aí que tá, né? É o que eu falo para as pessoas, a autenticidade. Porque a gente não consegue ficar mantendo uma máscara. Não, imagina! Amiga, você me conhece, tu sabe, você me conhece, você já me viu, a gente tem uma história da onde a gente se conhece, que um dia a gente vai saber, mas tipo... É do samba. Só pode ser, né? Não tem outra explicação. Mas aí eu fico pensando assim... E você nunca fez nada de diferente? Do tipo, criar um personagem Imagina, pra poder vender não, amiga, não dá. Nunca vi. Não dá, porque como que você vai sustentar isso pra vida? É o que eu falo. Porque assim, dentro de casa a gente é o que é. Usa roupa rasgada, chinela havaiana.
Amiga, se eu pudesse, eu sair com chinelo havaianas na minha casa pra ir trabalhar. Não, mas a gente, não é nem a questão da roupa. Não, mas eu tô falando... falando... da sua autenticidade, do jeito que você é. Do jeito do jeito que eu sou aqui... Tem gente que vende uma coisa no Instagram, tá ali nos stories, quando pessoalmente... Não, quando eu baixo o celular, a cara até muda, assim, a cara muda, velho. E isso não tem nada a ver com a roupa que a gente tá vestindo. Não. Isso tem a ver com a nossa essência. E você nunca mudou a sua essência. Não. Como eu também não, gente. Eu não negocio esse tipo de coisa. Então, eu já até falo, as marcas vão me contratar, gente, é do meu jeito. Isso eu sei. Isso eu sei. A não ser que você queira me contratar como UGC. UGC, tá bom, vou falar dessa caneca, uma caneca assim, do jeitinho que vocês quiserem. Sim. E aí você usa no seu perfil do jeito que você quiser. Ok. Agora, você... Não, mas eu quero... O seu perfil. O seu público. Então, aí, você vai comigo, querido. Você vai comigo do jeito que eu sou. É uma questão de lógica. Então, nós que estamos nesse meio, a gente sabe como que realmente funciona. Sim. É assim. E se a gente cria uma máscara, se a gente começa a mostrar uma coisa, um personagem que nós não somos, o nosso público que nos conhece já vai falar o que está acontecendo. Então, Carolina, o que está acontecendo com você? Então assim, não adianta eu ser Carolina, Musa Carol e Carolina dos Santos é a mesma pessoa. Sim, a gente fala Carolina, Gigi que fala. Carolina, por conta da música, não é? Carolina foi pro samba, Carolina. Ela foi Carolina. Isso. Carolina. Então, assim, Carolina e Musa Carol são as mesmas pessoas e não tem mudança nenhuma. O que muda é o meu trabalho. Sim. Eu tenho meu trabalho. Eu, como CLT, eu sou a Carolina dos Santos. Então, eu não deixo o pessoal do meu serviço me chamar de Musa, mas eles sabem que eu tenho o meu perfil como Musa. Uma vez ou outra me chamam de Musa, mas eu falo, não, é Carolina aqui dentro. Por quê? Pra tirar. Pra não... E são coisas distintas. Totalmente diferentes. Fora daqui, eu sou Musa Carol. E a Musa Carol, ela é uma pessoa autêntica, é uma pessoa que... Não que eu não seja no dia a dia, mas eu sou uma pessoa autêntica. Eu faço do meu trabalho a minha felicidade maior, porque eu amo trabalhar como influenciadora, meus olhos brilham quando falo disso. Mas, infelizmente, a gente tem ainda a parte que a gente não tem a regulamentação de fato que tem que ser feita, que é uma profissão. Então, é difícil das pessoas entenderem que é uma profissão, que a gente ganha dinheiro, que a gente emite nota, que a gente paga... É DAS, né, amiga? DAS. Os DAS... Todo mês. E é doído. E a gente tem sonhos. Diga pra gente qual é um dos seus sonhos. Estávamos conversando agora. Eu quero viajar. Tô por aqui. Eu quero viajar. Tá aqui, ó, nesse bando aqui. Lá em cima. Ali, lá em cima, né, amiga? Em cima da botinha ali. Quero muito viajar. E marcas... Ela tá à disposição. Tô à disposição. Marcas que querem me levar pra viajar, eu vou com o maior prazer. E eu nunca andou de avião, né? Nunca andei de avião, amiga. Um dos sonhos, assim. Esse é um dos sonhos. Andar de avião tá no meu mapa dos sonhos. Vocês acreditam nisso? Vai, tá muito perto, amiga. E aí a gente vai falar, escuta, lembra quando você falou que eu nunca tinha andado no RossaCast? No RossaCast 2 eu já quero ver você falando. Eu andei de avião. RossaCast vai acontecer, amiga. Agora é real mesmo. Vai acontecer. Agora, vamos falar, além de ir para Paris, você tem outros lugares que você gostaria, mas acho que de todos, acho que Paris é o primeiro da sua lista. Além deste sonho de viajar, de andar de avião, qual outro você ainda gostaria de realizar? Amiga, eu acho que hoje, pela minha trajetória, pelas coisas que eu venho fazendo, pelas coisas que eu acho que estão acontecendo aos pouquinhos, sabe? Hoje eu acho que eu queria ter uma vida mais confortável. Então, ter uma casa, não estou falando casa dos sonhos, mansão, não é isso. Estou falando uma casa confortável, tanto para mim quanto para minha mãe. Eu acho que uma melhoria de uma casa, sabe? Sim. Eu tenho a casa própria junto com a mamãe, mas ter uma casa muito mais... E sua mãe tem algumas limitações, né? Então, conta para as pessoas. Minha mãe é diabética, já perdeu as 2 visões. Minha mãe está com 79 anos. E eu sou filha única, meu pai já faleceu, esse ano faz 40 anos que meu pai faleceu, 40 anos. É um ano bem, assim, marcante para mim, porque ele faz falta, por mais que a gente não tenha convivido, né? Muito, mas eu tenho uma lembrança muito forte do meu pai. E eu queria um lugar mais aconchegante para mim e para minha mãe, e viver de ser influencer. Eu acho que viver de ser influencer na honestidade isso é primordial. Eu amo minha cidade de Campinas, eu acho que eu tenho muito para voar muito mais longe do que aqui, mas eu acho que esse sonho é um sonho que é o que eu estou almejando a longo prazo, mas eu acho que ele vai acontecer. Claro que vai. Vai acontecer muito em breve, no sentido do tempo de Deus. Eu aprendi que hoje tudo é a tempo de Deus. Às vezes a gente dá aquela reclamadinha, né? Sim. Mas
A gente é ser humano, a gente tem os nossos altos e baixos, mas muita coisa que está acontecendo hoje na minha vida é porque eu coloquei na mão de Deus e falei, o Senhor me guia e eu só vou fazer. Então, do que a gente conversou atrás aqui das câmeras, a Nina sabe de um processo meu aqui, e esse processo foi através... Quer falar? Só tá acontecendo... Posso falar? Por favor. Todo seu. Eu ainda não contei nas minhas redes sociais, mas eu vou falar aqui, vou deixar... Eu vou esperar você falar, o que você falar. A gente entra nesse assunto? Aí eu posto, fique tranquilo. Não, aí eu posto. Não, você pode postar, não tem problema. Eu estou no processo de fazer a cirurgia bariátrica por saúde, né? Eu não queria que fosse por saúde, tá, amiga? Porque a gente sabe que doença não é uma coisa legal. Eu sou uma mulher diabética e eu tenho hoje uma apneia do sono severa, a ponto de usar aquele aparelho para dormir. Sim. E antes de tomar uma decisão de que fato eu vou fazer a cirurgia bariátrica, eu já coloquei uma data. Essa data é a data limite que eu tenho, porém, da forma que as coisas estão acontecendo, isso pode ser um pouco antes. Então, eu não sei, porque eu deixei uma coisa que antes de tomar essa decisão e antes de começar a dar entrada em todo o processo, eu conversei com Deus, da minha forma, do meu jeitinho. Sim. E eu falei que eu ia colocar essa situação para Ele me guiar. E a única coisa que eu pedi para Ele foi, se tudo fosse dando certo, eu ia entender que seria um sinal que é para eu fazer. Ontem eu tive o último sinal, vamos dizer assim, né? A gente sabe que vai ter mais, mas eu acho que ontem foi o meu último sinal. Eu tive uma conversa muito linda com a minha nutricionista, que até a gente estourou o tempo do atendimento. Não sei se ferra ela, não sei. Mas assim, Márcia! Yoshida, obrigada. Ela me segue. Eu descobri que depois de... Eu não sabia, ela me atende há mais de 8 anos, e eu descobri ontem, ela falou pra mim que ela cuida de... Ela tem especialidade para cuidar de pacientes bariátricos, né? Minha amiga falou que agora é borboleta que fala, né? Depois que você operar, você vai borboletar. Primeiro você vai borboletar, depois você vira borboleta. Então tá vendo? É o símbolo da... Eu não sabia. A borboleta é o símbolo de verdade, da... é o símbolo da bariátrica. É? Sim, de verdade. Por isso que a gente fala que quem faz a cirurgia bariátrica borboletou. Não tinha essa noção. Eu aprendi mais uma coisa que pra mim é novidade. Vai borboletar. E aí ela falou que ela cuida de bariátricos e eu fiquei, oi? E aí você vê o tempo que você está passando com ela e você não sabia. E eu não sabia, 8 anos que eu tenho, 8 anos que ela cuida de mim. E eu só fui ficar sabendo agora, quando eu decidi realmente que eu vou fazer a cirurgia bariátrica. E foi a mesma coisa que aconteceu com a minha nutricionista, Gabriela Basile, que ela também me acompanha há mais de 10 anos e a gente nunca tinha falado sobre bariátrica. Por quê? Porque eu acho que eles são muito éticos, né? Tivemos duas pessoas totalmente éticas, porque quem é nutricionista vai cuidar da alimentação. Uhum. Mas tem que ter muito jeitinho para falar. Cuidado para falar disso. Então, quando parte, pelo menos com a minha, partiu de mim. E a sua também partiu de você. Porque eu cheguei falando, dando a notícia, tô vindo aqui porque eu queria muito conversar, porque eu tô tentando tomar uma decisão e eu precisava de uma resposta sua, porque para gabaritar todos os meus médicos, só faltava ela. Daí a gente vê a ética das profissionais que nós escolhemos. Além da ética, a gente vê Deus agindo. Acho que foi a primeira coisinha que bateu assim, eu falei, gente, Deus. E ela mesma abriu a boca e falou assim, tá vendo? Mais uma prova que Deus existe. Cara, Deus existe em todos, não é pregando nenhuma religião, é apenas falando que Deus existe, independente da sua religião. Sim. Eu falo que é por Deus que eu tô fazendo a cirurgia bariátrica, porque eu tenho certeza que Ele quer me salvar. Nós queremos fazendo muita bagunça por ele. E ele foi uma pessoa que me salvou. Ele, meu pai, eu falo que foi as pessoas que me salvaram de uma primeira possível morte, porque eu tinha um acidente em 2018 muito grave. Lembra do meu capotamento? Sim. E agora eu acho que Deus falou assim, essa neguinha tá na hora de continuar vivendo, porque ela tem que ainda... Tem muito chão aqui, amiga, tem muito samba no pé ainda pra mostrar pra galera. E eu tenho uma coisa que eu tô levando muito comigo e é o que tá me dando muita força todos os dias. Eu amo a minha vida, eu amo viver, amiga. Pensa numa pessoa que ama viver. E quando eu falo disso, eu me emociono, porque assim, viver pra mim não é simplesmente, tô em evento, tô com os amigos. Viver pra mim é poder levantar da cama, poder ver minhas coisas que eu ganho de marcas, é poder ter uma roupa pra poder vestir, é poder todo mês ali comprar comida pra mim, pra minha mãe, cuidar da minha mãe, porque minha mãe é uma mulher diabética.
é poder ter a minha casa própria, é poder ter um emprego que eu tenho. É muita coisa o tal do amar viver, sabe? Não é simplesmente, ai, é poder cuidar das minhas unhas, é poder cuidar da minha beleza, é muita coisa por trás. E viver é a única chance que a gente tem para mostrar porque a gente está aqui na Terra. A gente só tem uma vida. Só uma vida, não tem uma segunda chance. A gente tem que cuidar dela. Então eu decidi. Por isso você está abrindo o coração aí e recebendo o que a vida tá te dando, né? Que é de cuidar de você mesma. Cuidar de mim mesma. Porque eu falo assim, gente, estética, ela é uma consequência. Sim. A gente tem que cuidar da saúde. Saúde. Então, quando a gente entende que isso é uma necessidade, porque o nosso corpo é templo do espírito. Então, a gente tem que cuidar dele. Se a gente não cuidar, ninguém vai. Então, a gente que tem que olhar. Sim. Pra dentro. E quando eu falo saúde, só para ter uma noção de todo esse complexo de saúde, a minha mobilidade, ela tá bem reduzida, sim, muito reduzida. Nem as atividades físicas você estava conseguindo fazer, não, né? Você estava com dificuldade do joelho, era isso? No pé. Não, no pé. Eu tenho tendinite no tendão de Aquiles. É uma inflamação no tendão, então... Aí já dificulta a atividade física. E aí você pensa, vai juntando as coisas, né? A diabetes com a dificuldade de fazer atividade física. Aí veio agora a apneia, a obesidade. Foi difícil de eu entender, tá? Mas a obesidade, ela não pode ser levada à característica. Não, porque ela é uma doença. É uma doença. Amiga, ela tem CID. Ela é uma doença. Sim, e a gente tem que entender. Não é romantizando. Não, e eu só entendi. Então, mas eu só entendi. Eu vou até explicar isso, porque até semana passada, vou colocar até segunda-feira, antes de eu sentar com a minha cardio, e foi a hora que a cabeça fez assim, puf. Foi que, tá, mas eu sou gorda e tem a pessoa magra. E é isso. Pra mim, na minha cabeça, era isso. Eu sou gorda. Acabou. Não sou obesa, eu sou gorda. Tá? Ponto. A partir do momento que essa gordura tá te prejudicando no seu andar, no seu falar, no seu dormir, sendo uma parte inflamatória que auxilia a piorar uma doença que você já tem, minha filha, esquece que aí você tem que cair por terra, aí você cai por terra. Sim. E aí a gente entende que ela explicou uma coisa que eu acho que teria que ser falado com mais intensidade. Antigamente não se tinha nenhum tipo de dados efetivos sobre a obesidade. Existia sim a pesquisa, mas não tinha dados ainda. Então, a pesquisa veio agora. Os dados mesmo de todas essas pesquisas veio agora. Agora que a gente entende que pela OMS a obesidade entrou no CID, ela entrou como uma doença. Mas por quê? Então, assim, a gente não tinha esses dados lá atrás, então você não tinha noção. Você era gorda porque você estava comendo. Você era gorda porque você comia demais. Não, não é isso. Eu não sou gorda porque eu como demais, eu sou gorda porque eu tenho uma genética. Sim. Meu pai morreu com 53 anos, amiga. Nossa. 53 anos, ele morreu naquela época a gente falava de derrame cerebral, que é o AVC. O tal do AVC que todo mundo tem. Eu sou uma pessoa que eu posso ter infarto agora, ou amanhã mesmo, ou daqui a pouco. Eu sou uma bomba relógio. Então, tudo isso levou a eu tomar essa decisão de eu quero viver, eu amo minha vida. Então, para eu amar minha vida, eu preciso cuidar dela. Quais são os recursos que eu tenho hoje? Hoje eu tenho... o mais fácil para mim eu estou tomando medicação, né, enquanto não vem a cirurgia. E a cirurgia, porque eu não tenho condições de pagar um Monjaro, desculpa. Não tenho condições de pagar uma Ozempic. E essas canetas, elas são momentâneas. Sim. A médica já deixou muito claro para mim. E às vezes pode nem funcionar. Pode ser que não funcione pra mim. Então, vamos fazer cirurgia bariátrica, sim, vamos ter uma vida, vamos recomeçar, vamos borboletar. Vai dar um reset. Um reset, começar uma vida nova. Eu tô muito feliz porque... Vai ser tudo vai bem, melhorar vai ser tanta tudo coisa na minha vida. É o tal do fazer uma academia, ter força física, flexibilidade. E como influenciadora, você vai ver o quanto isso ajuda outras pessoas. Sim. Eu conheço 8 pessoas que fizeram cirurgia através do meu relato, através da minha experiência. 8 fizeram. Então, assim, parece um número, né, pouco perto do... Imagina, não é pouco, não, amiga, mas, assim, é muito. É bastante. E a gente vê o quão leve foi na vida delas
seguir alguém, porque assim, ó, tem outra coisa, são grupos que tem de bariátricos aí que o povo faz um terrorismo absurdo. Então, cuidado com quem vocês escutam, cuidado com as informações que vocês recebem. Informação que você tem que absorver são coisas boas, e isso é pra vida. Você tem algo de bom pra falar? Legal. Não tem? Guarda pra você, filha. Nem quero saber. Então, cuidado com esses grupos. Você tem que ter informações dos seus médicos, porque eles sabem como funciona o seu metabolismo, o seu corpo, Sim. como tá a sua vida de uma maneira geral, clinicamente falando. Então, é deles que você tem que ouvir. E experiências que são boas. Sim, claro. Porque a sua saúde é o que importa. Ai, a gente quer você amiga, eu tenho certeza que eu não vou mudar a minha essência. Eu falo que a minha alegria, meu sorriso, esse jeito menina, né, que todo mundo faz, tem um jeito menina de ser. E, gente, só pra vocês saberem, eu tenho 47 anos. Acho que esses 47 anos, eu falei que eu preciso entrar nos 50, amiga. De uma forma muito boa, comemorar a vida, porque eu vivi 5 décadas aí, eu vi muita coisa acontecer. Eu sou época... Vivi. Literalmente. A gente viveu Collor, Play Center. Cara, Ayrton Senna, né? Xuxa descendo na nave. Mamonas Assassinas. Mas amiga, se a gente for parar pra pensar, a gente vivenciou muita coisa e tudo isso que a gente vivenciou, a galera de hoje tá se perdendo. Detalhe, na nossa época não tinha celular, gente. A gente era aroeira mesmo, a gente brincava. Na rua, pega, desce, pipa aí. O máximo que tinha era um 4-5. Você ligava no 4-5? Eu ligava, amiga. Era disque amizade. A gente não tinha ninguém pra falar, a gente ficava 1-4-5. Isso. Ficava lá com os amigos a noite toda. Era um negócio bom. Era muito gostoso. Era o máximo que a gente tinha de próximo. E as linhas cruzadas, né? Nossa, era muito gostoso. Vivenciou. E você tem muito mais pra vivenciar. Eu queria que você me falasse aqui, se você quer deixar algum recado pra alguém, deixa de novo suas redes sociais pras pessoas. Quero pedir pra vocês seguirem, nem que for por dó, o nosso RossaCast, nosso canal no YouTube, Nina Boiago Oficial. Seguir as redes sociais de Musa Carol. Isso. @MusaCarol. Musa Carol. No TikTok também? TikTok e Instagram, que são os meus fortes, eu tô como Musa Carol. Super fácil. Segue ela também, nem que for por dó. É uma brincadeira que eu faço, tá, gente? Não é por dó. Mas virou seu bordão. Virou. É seu bordão. Eu tive uma prima, um tempo atrás, que eu acho que ela não vê os stories inteiros, né? Ela falou assim... Eu postei de alguma coisa e falei, segue nem que for por dó. Ela falou assim, para de falar isso, você diminui o seu trabalho. Eu, coitada, ela não me segue mesmo. Não. Porque é uma brincadeira. É um bordão que ficou tão assim gostoso de ouvir. Eu digo agora pra ela como você faz. Eu tenho 2 bordões, eu tenho 2. Sim. Normalmente eu diminuo um pouquinho, mas eu sempre falo, bom dia, minhas seguimusas, tudo bem com vocês? Esse é um dos bordões. Não, espero que sim. Espero que sim. Por favor, termina que eu tava aqui dublando. Vou falar de novo. Então vai. Bom dia, minhas seguimusas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E o segundo, que agora virou marca registrada mesmo. Vou dar uma dica. Vocês piscaram! E hoje eu tô aqui na RossaCast com Nina Boiago. Amei! Então, vamos seguir. Musa Carol, segue aqui também o meu canal no YouTube, Nina Boiago Oficial. E o Instagram também, Nina Boiago. Pra gente trazer mais histórias aí, pra gente ouvir mais corações, como a gente ouviu hoje da Musa. Amiga, obrigada. Vai ter parte 2? Tem que ter parte 2. Pelo amor de Deus. E pra você, deixa depois nos comentários aí se quiser mais perguntas pra eu fazer pra Musa, pro RossaCast 2 com ela. Vai ser ótimo participar de novo. Eu adorei o convite. Obrigada. Eu acho que precisava sair. Eu tô muito feliz de ter aberto meu coração pra você. Acho que você acompanha muita boa parte da minha vida, principalmente como influenciadora. Você você foi uma das primeiras pessoas que cutucou e falou, vai, porque você ama, é isso que você gosta de fazer, eu te apoio. E eu falo que se não fosse o seu apoio e apoio de outras pessoas, eu acho que eu não estaria hoje tendo meu nome aí tão marcado na vida de tantas pessoas. Tem muito mais pra ver. E eu só tenho que agradecer. Eu quero que o seu RossaCast seja assim um sucesso. Vou falar pra todo mundo lá no meu serviço, tá? Ai, fala. Obrigada, amiga, mais uma vez. Obrigada. Gente, então até a próxima com mais um RossaCast. Saiu!